Hi sir, excuse me. How much is this and the gun? Obsolete gun. How much? 300 euro. Euro? Thanks. My English so bad. O vídeo de hoje está começando um pouco diferente. Na verdade, muito diferente. Vocês estão acostumados a ver fazendas antigas. Só que hoje eu vou mostrar para vocês um castelo. Nós estamos falando, gente, de mais de 1000 anos de história. São muitos anos, né? São séculos de história nesse lugar aqui. E o que vocês vão conhecer hoje junto comigo, como se fosse um feudo na época. A gente está em Kotor, que é em Montenegro. Nós estamos na Europa e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa curiosidade. Lugares aqui na Europa que serviram sempre de muita influência para as fazendas antigas do Brasil. Você vê, 1400, né? Beirando 1500, né? O Brasil sendo descoberto. E aqui já existiam, né, essas fortificações, toda essa história. Vocês vão ver algumas curiosidades interessantes comigo aí. Vão lá para esse vídeo diferente aqui no canal hoje. Eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas. Vamos embora? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui dentro, tem algumas curiosidades interessantes. E não, o perfil do vídeo não vai mudar. Vocês vão continuar vendo vídeo de fazenda no canal. Mas como eu achei interessante, foi algo que me chamou a atenção, eu imaginei que vocês também pudessem gostar, achar interessante, ver essa diversidade cultural também relacionado à antiga história, só que agora do mundo, né? A gente aqui tem algumas curiosidades interessantes e nesse vídeo você vai acompanhar junto com a gente aí, ó. A gente tá bem na entradinha, passamos pela porta principal, entrando nessa área fortificada de Kotor. E quando a gente chega aqui, tem uma torre de relógio muito bonita, você vê o estilo dos casarões, né? Vou mostrar alguns detalhes curiosos para vocês aí. Espero que vocês gostem. Imagina uma cidade medieval colada no mar, cercada por montanhas gigantes. É esse o cenário de Kotor. O castelo aqui, na verdade, ele não é um castelo isolado, como às vezes a gente imagina, mas sim um conjunto enorme de muralhas que vão subindo até a montanha, até uma fortaleza lá no alto. Essas construções começaram ainda na época do Império Bizantino, por volta do ano 500, mas ganharam a forma que a gente está vendo hoje entre os anos 1300 a 1700 e principalmente durante o domínio da República de Veneza aqui, que controlou aqui a cidade de 1420 até 1797. Era um tipo de escudo de pedra. Quem viesse atacar ia precisar enfrentar esses paredões gigantes e ainda subir a montanha. Já pensou? Agora, a parte mais interessante é a experiência de você subir até o topo. São mais de 1000 degraus e não é leve não, mas a cada passo a vista vai ficando mais absurda. De cima, você vê a cidade inteira, o mar entrando, é uma coisa sensacional, montanhas em volta, parece cenário de filme. E o mais curioso é que você percebe que tudo aqui não é só bonito, mas era estratégico mesmo. Eles construíram aqui em cima justamente para enxergar qualquer perigo que de longe você conseguiria avistar chegando lá, de longe. Hoje virou passeio, mas no fundo você está andando por um lugar que foi essencial para a defesa da cidade por mais de 1000 anos. Olha o esquema de fechar o portão automático, né, na época. Olha isso. Olha, gente. Que fantástico. E aqui fizeram uma adaptação mais moderna, mas era tudo antigo. Olha isso. Olha. Olha que bacana, cara. A idade disso. Você pensa? Essa aqui, gente, é a porta. Isso é a porta que fecha aqui. Então você tem as correntes ali em cima. O contrapeso, que é aquelas bolas enormes que estão ali, né? 2 grandonas de ferro de cada lado. E esse portão aqui, quando eles puxavam de lá, isso aqui subia e batia ali, trancava. E você aqui para passar, você não tinha acesso porque virava tudo água. Aqui embaixo é água ali. Cara, que fantástico. O troço é medieval mesmo. Impressionante. Olha que legal, pessoal, o estilo de arquitetura, né?
Claro que nesses anos todos, né, ele passou por várias transformações, né, mas a gente vê o piso todo de pedra. Então muitos e muitos anos de história, e é uma espécie de uma vila, né, fortificada. Então você vê os casarões históricos, alguns mais bem elaborados, outros menos. Olha que fantástico. Só que ela é grande. Eu vou mostrar aí para vocês um voo de drone, vocês vão ter ideia do tamanho, né? Ela é enorme. Mas o que chama a atenção é que todo lugar que você olha tem essas montanhas enormes atrás. Olha só. Que dão todo um charme para esse lugar aqui. Impressionante, olha isso. Olha esse visual. E aqui é lógico que é um ponto turístico, param as embarcações aqui enormes, né, os cruzeiros, e o pessoal pode vir visitar, passar o dia. Aqui você também tem restaurantes à disposição para você comer. A gente vai almoçar em alguns deles. Agora, por exemplo, a gente quis dar um pulo no banheiro. Aqui tem um corredor que vai para o banheiro, foi €1. Então você tem as despesas aqui, né? Vale a pena de você vir conhecer, mas sem dúvida que você tá gastando com dinheiro aqui 7, 8 vezes mais caro, né? Mas é muito lindo, vale muito a pena conhecer. Olha que interessante, ó. Você vê, 1400, né? Beirando 1500, né? Brasil sendo descoberto, e aqui já existia, né, essas fortificações, toda essa história, né? Você vê que começou aqui na época dos romanos. Mas olha só o resquício. Eu me amarro em ver fechadura, em ver tudo. Talvez isso aqui pudesse ser uma cadeira. Que o que justificaria todos esses ferros assim, né? Tipo uma grade mesmo. Tem até um cadeado ali dentro. Mentira. Podia ser alguma prisão, né? É que a gente não conseguiu um guia para apresentar tudo. A gente conseguiu ver relatos das histórias, né? Placas e tudo. Mas eu não consegui um guia para apresentar pra gente. Todo cantinho a gente vê resquício de história, né? Algumas coisas acabaram modernizando, mas ainda encontra muito resquício histórico, né? Conforme a gente está mostrando para vocês aqui, né? As paredes de pedra. Tem alguns lugares que não são tão visitados, que a gente vê ainda a pedra bem rústica ainda, que não é trabalhada, né? Aqui você já vê que eles passaram em bolso, já vai modernizando algumas. Aqui a gente está no alto da muralha, e o que impressiona são as larguras enormes que tem, né? A gente sempre no Brasil aí fala do tamanho das paredes. E isso daqui, gente, tudo isso daqui que a gente está vendo, até aquela parte de dentro, é muralha de pedra. Então tem lugar que a gente leu aí na internet que chega a 10 metros de muralha, 12 metros de muralha. Eu vi alguns lugares falando até 15 metros de muralha, de largura de muralha. Eu não estou falando a quantidade de tamanho da muralha não, porque ela é muito maior. Você olha que lá no alto você tem ainda muralhas que ainda estão fazendo esse trabalho de fortificação, né? Tá vendo? Hoje são pontos turísticos a se visitar, mas olha que lindo, que fantástico. E o transatlântico, né, que é o cruzeiro que eu falei para vocês, eles param bem pertinho. Então a pessoa que está fazendo um cruzeiro, ela para e pode fazer essa visitação, bater foto, ir a restaurantes, conhecer os pontos turísticos, históricos, né? Aqui em cima, por exemplo, tem um restaurante, olha aqui. A gente subiu em um dos acessos para andar na muralha por cima. A gente vê que é um acesso a um restaurante, olha que bonito. Eu fico só imaginando, né? A gente está falando de tempos onde existiam batalhas de verdade, né? A gente está na frente aqui dessa fortificação, e eu fico imaginando que aqui passou por domínios de diferentes povos, né? Então, ou seja, tiveram batalhas, outros ganharam os domínios. A gente vê aqui que passou pela mão de povos completamente diferentes e até chegar à independência mesmo de Cotó. Então eu fico imaginando como isso daqui no passado não foi usado mesmo assim, né? Para se defender, como uma muralha fechando os portões, porque tinha gente invadindo. A gente assiste filme aí e quando a gente vem aqui a gente fica viajando nessas histórias, né? Muito bacana. Olha aí, aqui você tem uma experiência de passar em um dos pontos da muralha. Aqui a muralha é um pouco mais fina, mas mesmo assim, ó, pode-se dizer que ela tem aí na parte superior dela uns 2 metros ou mais de tamanho de pedra, né? Ó, e essas casinhas, pessoal, a galera mora mesmo. Até hoje a galera mora. É uma vila mesmo que a galera mora aí dentro. Olha que lugar lindo. Lindo, lindo, lindo. E a vista, né? Da Bahia. A vista da Bahia, das muralhas. Imagina aí um chá da tarde nessa varandinha charmosa. E a muralha não para por aí, ó. Tá vendo, Paulo Vitor? Não, já parei aqui, né? Ali, ó, é tipo uma feira de antiguidade, tá vendo? Você encontra isso em vários lugares que a gente visita. Ali, por exemplo, tem umas espadas, ó. Olha que bacana.
Vou perguntar quanto que é aquela ali. Hi sir, excuse me. How much is this and the gun? Obsolete gun. Gun. You just go down the stairs and grab it. Yeah. 300. How much? 300 euro. Euro? Thanks. My English so bad. A verdade é que existem muitas histórias, lendas sobre a verdadeira origem dessa cidade. Mas uma lenda muito forte na região é que existia uma fada que ela se chamava Alckma e ela vivia ali numa caverna nas rochas íngremes de um local que chamava Pestingrado. Quando ela notou que os primeiros habitantes ali estavam construindo casas ao entorno do lugar que ela estava, perguntou por que eles estavam construindo numa colina lá em cima do mar. E aí eles responderam que estavam construindo uma cidade, era o ancião do grupo que estava falando com ela naquele lugar, porque eles acharam que era o ideal, mas ela falou com eles, não construa uma cidade onde não há água ou sal. A fada falou com eles, deixem a costa do mar ser o seu lar, porque sem o mar não existe vida. Então as pessoas seguiram o conselho da fada e começaram a construir Kotor, essa cidade pertinho da costa. Será que você acredita nessa versão? Kotor está situada numa estreita faixa de terra que está encravada entre o mar e a colina de São Giovanni e é cercada pelas águas do rio Skurda, no mar e na nascente de Gurdik. Você pode entrar na cidade por um de seus 3 portões, o principal, o portão norte ou o portão sul. No passado, apenas o portão principal continha ali as chaves da cidade, enquanto os outros portões eles eram usados apenas quando as pontes levadiças que cruzavam o rio Skurda e a nascente Gurdik eram abaixadas. O portão principal ele foi construído com blocos de pedra em 1555. Já pensou? Quando a cidade era governada por Bernardo Renner, um dos 100 governadores diferentes durante o domínio veneziano. O portão sul é o mais seguro, possui 3 portões individuais, o mais antigo dos quais foi construído há 7 séculos. O portão norte foi construído para homenagear a defesa bem-sucedida da cidade de uma invasão turca liderada por Haydn. As muralhas ao entorno têm aproximadamente 5 quilômetros de comprimento e mais de 1,80 m de altura. Há 1.350 degraus que levam até a fortaleza no topo. Vista de cima, a cidade se assemelha a um labirinto. Me conta aí o que você está achando. A gente está bem em uma das torres grandes que tem aqui. E aqui tinha uma entrada antiga, hoje está fechada, né? Tem grades. Olha o gatinho aí. Aqui também é uma cidade conhecida como a Cidade dos Gatos. Tem bastante gato por aí. Olha que bacana aqui esse lugar, né? Você pode chegar, subir pelas escadinhas, tá vendo? Ó, os turistas. Aqui embaixo, olha que lugar muito bacana. Olha. É uma passagem, tá vendo? Olha que legal. Muito show de bola, né? Olha o estilo das casinhas, tá vendo? Fantástico, né? Vou mostrar aqui essa parte de cima pra vocês, que é a parte mais alta agora, tá? E aqui em cima, ó, as bandeiras. E aqui continua. Olha isso. Vai embora. Aqui, ó, um ponto de vigia. Olha que bonito, gente. Muito lindo, né? E a água é muito limpinha, muito cristalina. Muito lindo, né? Como é se perder nas ruas do Castelo de Kotor. Ó, tá eu e a Tati aí, nos perdemos da minha irmã. Caraca, um cheirão de pizza gostosão, mano. Já tá na hora do almoço. Mas eu tenho um feeling. Oh, meu Deus, meu feeling tava bem errado, viu? A gente chegou no lugar, eu ia pra lá. Agora aqui, ainda bem que a gente viu uma vielazinha e acho que a gente chegou aí, ó. Achou? Achamos, é aqui, ó. Saímos aonde a gente chegou. Aí, ó, nós entramos aqui. Essa é a entrada principal.
Demorou, mas a gente se achou. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, comenta que curtiu. A gente veio aí longe a férias, né, para curtir umas férias, não é um trabalho, mas eu não aguento gravar um conteúdo para vocês aí, mostrar para vocês uma outra realidade também, né, um outro ponto turístico, histórico, se você quiser um dia conhecer. A gente está aí em Kotor e em Montenegro, tá bom? Fica a nossa recomendação para você aí, se você gostou, um dia você vir visitar. Eu sou o Paulo Vitor, você está no Fazendas Antigas e até o próximo vídeo.